Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal de vídeos para falar, principalmente com jovens, né? É a minha grande paixão. E nós falamos, é um complemento do vídeo anterior, onde nós falamos sobre repetição e sobre, né, de aprender como que aprende e também sobre relacionamentos. Como era muito conteúdo, eu fiz 2 vídeos em um, então ficaram algumas coisas assim para a gente conversar. E E aqui decidi criar esse vídeo aqui pra gente falar sobre o que eu falei no outro vídeo, que é o principal conhecimento, a principal habilidade que você pode ter na vida é ser bom e ser boa em se relacionar. Vamos esquecer, eu falei que é sobre coisas, ações, enfim, objetos, né? Várias coisas que nós nos relacionamos, não são só com pessoas que nós nos relacionamos. Com a higiene pessoal, com um monte de coisa, a gente tem que criar relacionamento. E a gente cria relacionamento com a repetição, com a prática, com a aproximação, com o convívio, quando você se afasta. Isso daí, eu tive amigos que a gente passava o dia inteiro junto. Na hora que acordava, aí se despedia na hora. Se despedia não, né? Falava, ó, daqui a pouco a gente se vê, ia cada um para suas casas, tomava banho, se arrumava e se encontrava na igreja, ficava o culto todo junto. E depois do culto a gente ia para uma esfirraria, para alguma coisa. Isso todos os dias. A gente fazia isso 7 dias por semana. Então era uma amizade assim, meio difícil de ter, né? Uma amizade tão forte assim. E aí a gente falava muito disso, né? Como éramos todos evangélicos, cristãos e tal. Então todos músicos também, quase todos músicos, uns 80%, 90% músicos. Então a gente falava de, poxa, imagina a gente casado e com as nossas famílias, a gente alugar um sítio e ficar lá tocando música até, porque a gente não podia, né, ficar tocando até meia-noite, 1 hora da manhã. Então a gente pensava muito nisso, era uma coisa que direto algum dos nossos falava. Nossa, a gente vai fazer isso, não tem como, tal, tal, tal. E aí é o que as pessoas, por não saberem sobre relacionamento, elas acabam se iludindo em relação a isso. A amizade de juventude, a chance de você ter uma amizade da juventude e que ela seja uma amizade que vai durar pro resto da sua vida é quase zero. Entende? É muito, muito, muito difícil. Então, porque gera uma desconexão num determinado momento. No nosso caso, a gente tinha já uns 20 e poucos anos, cada um começou eu primeiro, acho que fui dos primeiros a começar a namorar com a minha esposa, e aí aí tem essa desconexão. Aí eu passei 1 ano namorando com ela e a gente terminou. Quando termina, eu volto pros meus amigos como se nada tivesse acontecido. Só que não, porque teve essa desconexão. É uma coisa nem. É subconsciente, tá frio, entende? E as brincadeiras meio ariscas, assim, de você e tal, largou e tal. Então era uma coisa. Demora um mês mais ou menos, tava tudo bem de novo. Tava como se nada tivesse acontecido. Então eu fui me reconectando, fui, né, tipo, paguei o preço e tal, de ter abandonado ele. Depois de 1 ano, mais ou menos, eu começo a namorar com uma outra menina. E aí, de novo. E depois de eu namorar com essa menina, que logo a gente termina, eu fiquei noivo dela. Aí a gente termina e em poucos meses eu volto com a minha esposa e a gente logo se casa. Coisa de 6 meses. 6 meses a 1 ano, né? Tudo isso acontece, término e já estava casado com a minha esposa. Então, a gente não voltou mais à amizade. A amizade se perdeu nesse processo de eu namorar com a minha segunda namorada e aí acabou. Acabou a amizade hoje. Depois eles criaram um grupo do WhatsApp uns anos atrás, aí você vê, é uma coisa é até pior, é bom que não tenha, sabe? É bom porque pelo menos você guarda as lembranças. Tem uma frase que você não consegue nadar 2 vezes na mesma água do rio. E isso é muito... O que quer dizer isso? A água está sempre passando, a água do rio está sempre passando. Você mergulhou agora, quando você mergulhar de novo, pode ser no mesmo, dali poucos minutos, poucos segundos, a água que tocou o seu corpo já está longe demais. E aí você não consegue nadar 2 vezes na mesma água. Então, você precisa... o que isso quer dizer? Que nós mudamos o tempo todo, nós mudamos todos os dias.
Imagina se eu tenho a ver com um menino de 17 anos que eu fui, com um menino de 25 anos que eu fui, que era menino, né? Até os 30 a gente é bem menino ainda. E aí você não consegue ser a mesma pessoa por muito tempo, sabe? A gente muda. Até as nossas células todas mudam. De 7 em 7 anos, nosso corpo todo foi renovado. Não tem mais uma célula que tem 8 anos, 9 anos. Então nós mudamos completamente, emocionalmente, tudo muda. Então você só consegue levar uma amizade com muita dificuldade se você trabalhar para não gerar essa desconexão. Você está sempre alimentando aquele relacionamento. Está sempre, toda semana pelo menos, falando, conversando, mandando mensagem e tal. E aí você consegue. Por mais jovens que vocês possam ser, com certeza vocês perderam. A minha filha de 16 anos perdeu várias amizades. Eu falava para ela, não é fácil, é quase impossível. E aí que vem a grande lição, que a amizade e o relacionamento que você tem que alimentar é com a sua família, é com o pai, mãe e com o irmão. Se você tiver irmão, desejo muito que você tenha irmãos, porque é uma coisa muito importante. E aí a amizade dentro da família, ela perdura. Só que às vezes a família não é sábia, às vezes a família é problemática, às vezes, enfim, você é a única pessoa consciente, inteligente, sábia da família. E aí o que você tem que fazer? Tem que trabalhar, tem que ter a humildade de... Se não for caso de narcisismo, né? Narcisismo é, como eu falei em um vídeo aqui, é afastamento mesmo, não tem o que fazer. Mas se é só dificuldade de relacionamento, pessoas meio pra baixo, tal, você pode ir trabalhando isso, servindo essas pessoas, ajudando essas pessoas, nutrindo essas pessoas emocionalmente, doando energia espiritual para essas pessoas, e aí você vai colher. A amizade entre irmãos é a coisa mais linda que tem, entende? Então, com 90 anos, você pode, né, ser extremamente amiga do seu irmão, da sua irmã, sabe? Então, isso é o melhor conselho que eu conheço, assim, nesse sentido. Se relacione com, sabe, foque. Amizade você vai ficando bom, né? Que eu falei de ser bom em relacionamento. Você consegue criar novas amizades o momento que você quiser, porque é uma técnica, uma coisa de ser, né? Mostrar quem você é. Você é uma pessoa boa, tem qualidades, tal. Você mostra, as pessoas vão querer sua proximidade, querer ser suas amigas. Então isso é tranquilo. Você não tem que se preocupar em relação à amizade. Perdeu a amizade, não tem problema. É bom ficar no passado, guarda com carinho, não tem problema. Não sofra por não ter levado uma amizade por 10 anos. E é muito difícil, a amizade de 10 anos já é muito difícil, que dirá pra vida inteira. Então, foque no que é mais importante, né? A família é uma coisa que eu acho que até já gravei vídeo falando disso. São problemas que você tem quando você estiver mal por causa de uma situação, tipo, o seu time perdeu, sabe? Foi eliminado vergonhosamente, ou qualquer coisa assim, né? Você vai perguntar, na hora da morte eu vou lembrar disso? Se a resposta for não, você deve esquecer. Deve voltar o seu sentimento bom de volta, tudo bem, isso vai passar, acabou. Então ali ele já amortiza, já anestesia 90%, só de você falar, na hora, isso não é tão importante que na hora da minha morte eu tenho alguma chance de lembrar disso. Então você não vai falar, nossa, em 2024 meu time foi eliminado, nossa, eu ainda estou sofrendo em 2080. Então, agora família, filho, sabe? Principalmente, né, quando você tiver filhos, isso sim, um problema de casamento, isso sim, é uma das coisas que na hora da morte a gente vai, se a gente fez uma besteira, se um arrependimento, enfim, ali, se estiver sozinho principalmente, né, acontece com muitos milionários, de tá na hora da morte e não tem amigo, não tem família, não tem nada. É a pior pobreza que existe, né? Sem dúvida. Então, invista na maior riqueza que existe, que é imaginar você com seus irmãos felizes daqui muitos anos, sabendo que é uma amizade sincera, que não tem falsidade, que não tem inveja, que um realmente torce pelo outro, que um realmente trabalha pelo bem do outro, né? Não é só torcer, é fazer também. E é isso. É o melhor conselho, a melhor lição que eu posso passar para você.